Casa da Helena. O que será que tem na casa da Helena? Vamos ver. Se tiver nome, já estão trocados. Helena, por exemplo, já está trocado. Ah, espero, né? Olá, Ana, e olá, assombrados. Dona Fulaninha novamente para mais uma história da minha vida assombrada. Essa história é de 2011, mais ou menos. Nessa época, morávamos de aluguel e fomos em busca de uma casa para alugar. Encontramos uma que gostamos, pois a localização era boa e o preço também. Morávamos em 5 pessoas na época. Eu com 12 anos, minhas 2 irmãs, uma com 17 anos e a outra com 5 anos, e os meus pais. A casa que encontramos era muito grande. Possuía 3 quartos do lado esquerdo da casa e do lado direito, em frente aos quartos, 2 salas e o banheiro, que dividia as salas. Uma cozinha grande, área de serviço e área de festas ao fundo da casa. E uma garagem grande para 3 carros, do lado da casa. As janelas das salas davam para a garagem. A casa também tinha um quintal razoavelmente grande, com árvores. Fomos olhar a casa. Na primeira visita, eu já não me senti muito bem. A casa era estranhamente escura e gelada. Mesmo com o sol brilhando lá fora, parecia que não entrava luz. Até as luzes acesas não clareavam os ambientes. A então dona da casa nos contou que a mãe dela era quem morava lá. E após o falecimento da mesma, a casa ficou vazia por um tempo. A mulher nos disse que a filha dela havia morado ali por 2 meses e desde então a casa estava vazia. Fazia uns 6 meses que a casa estava vazia. Achamos a casa boa demais para o preço que estavam pedindo. O famoso combo assombração, né? Porque quando a... Ai, meu Deus, olha que chique. Exato, põe a mão embaixo. Olha o tamanho. Veio um peixe aqui junto, nadando. Olha o tamanho. Olha aqui, que chique, gente. Tem... Pimentinha. Pimenta rosa, é isso? É. Aqui, isso daqui é uma... Soda italiana. Soda italiana. Ai, que chique. De tangerina. Tá boa? Tá boa? Muito boa. Certeza? Ó, escuta. Se Tem quiser gelo. que eu diluo mais ou ponho mais? Não, deixa eu ver. Que é água com gás. Água com gás e E essência de sabor. tangerina. No gelo. Eu vou comer a pimenta aqui. É que não tinha uma tangerininha que o Matheus queria colocar aqui. Muito, muito bom. Muito obrigada. Me sentindo chique aqui hoje. Tomando uma soda italiana com pimenta rosa. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Cheers. Super simples fazer. Água com gás, gelo e uma essência. Mas eu vou comer essas coisinhas aqui. Pode comer também, né? Não tem problema. É facinho. É um drink sem álcool. É, 0 álcool. Senão eu vou fazer live aqui dentro. Aí, fica aí. E caiu aqui a pimenta. Bom, continuando então aqui o relato. Obrigada, amor, tá uma delícia. Vamos lá. Cadê? Me perdi. Então, nós achamos a casa boa demais pro preço que estavam pedindo. O famoso combo assombração, né? Casa grande com o preço baixo e o fantasma de brinde. É isso mesmo. No mesmo dia em que estávamos visitando a casa, notamos que na parede da cozinha tinha uma marca de mãozinha. Estava bem no meio da parede, próximo ao chão. Parecia que uma criança com a mão cheia de óleo de cozinha havia colocado a mão na parede, sabe? A dona então nos disse que já tinham pintado aquela parede por 5 vezes desde que a mãe dela havia morrido e aquela marca não saía. Aquela marquinha de mão não saía.
Como eu disse, a minha irmã tinha 5 anos na época e a mão na parede era menor do que a dela. Então acreditamos ser de uma criança de menos idade, mais nova do que ela, com menos de 5 anos, talvez, né? Depois de conversarmos em casa, aceitamos nos mudar. E aí começa o sobrenatural dessa história. Eu e a minha irmã mais velha sempre brigávamos pelo quarto que queríamos. Ela sempre queria o maior. Sabe como são irmãos, né? Naquela casa, o quarto maior entre os dois... Naquela casa, o quarto maior entre os dois menores era o que não tinha porta. Claro que dessa vez eu nem discuti. Eu deixei ela com o maior e ainda ajudei a escolher a cortina para ela usar no lugar da porta. Certo dia, minha mãe estava sozinha em casa, sentada na sala de frente para a porta sentada na sala de frente para a porta de cortina lá da minha irmã, enquanto esperava todos chegarem para o almoço. Quando ela olha e vê alguém atrás da cortina, dentro do quarto da minha irmã. A cortina ia quase até o chão, mas dava para ver apenas os pés de quem estivesse no quarto próximo à porta. Mas minha mãe viu apenas o corpo e quando chegava nos pés não tinha nada. Mesmo assim, ela achou que a minha irmã estava no quarto e foi lá dar uma bronca nela, achando que ela havia pulado a janela do quarto para entrar em casa. Quando minha mãe abriu a cortina, não tinha ninguém e a janela estava trancada. Apenas as cortinas estavam abertas. Minha mãe, com o na mão, foi sentar lá na rua até chegarmos. Depois disso, todos na minha casa passaram a ver vultos passando nos quartos, na verdade, vultos passando dos quartos para o banheiro, do banheiro para os quartos, da cozinha para a área de serviço e assim por diante. Até minha amiga da escola, que não acreditava nessas coisas, passou a ver vultos na minha casa. Sempre que qualquer pessoa estava na cozinha, na verdade, sempre que qualquer pessoa estava sozinha em casa, passava o tempo no quintal, porque a casa parecia cada vez mais escura e fria. Não era nada aconchegante. Nós sempre recebíamos muitas visitas, coisa que deixou de ocorrer naquela casa. Ninguém mais nos visitava e as brigas começaram. Eu e minha irmã mais velha brigávamos o tempo todo. Eram discussões quase todos os dias. Chegávamos a nos bater. Todos brigavam muito entre si. Minha irmã menor passou a ficar muito doente, pois a casa era muito úmida. Mesmo tendo muitas janelas, não entrava sol. Chegou ao ponto de todos inventarem atividades fora de casa para que não voltássemos antes da hora de dormir, evitando ficar em casa, olha. Eu passava tanto medo lá que à noite nem saía do meu quarto se não tivesse ninguém acordado e sempre que podia eu chamava uma amiga para dormir comigo. Porém sempre brigávamos e ela voltava para casa dela. Eram brigas idiotas demais que normalmente não deveriam ocorrer. Para você ter uma ideia, chegamos a brigar por causa de uma vassoura e ela foi para casa dela me deixando sozinha um sábado inteiro. Passei o sábado sentada na calçada da rua, com medo de entrar em casa. Mesmo quando não víamos nada, a sensação de medo e de não estar sozinho era presente. Resolvemos buscar outra casa, mais próximo da escola em que estudávamos e mais perto também de onde os meus pais trabalhavam. Encontramos uma casa bem rápido, parecia que tudo conspirava para nos tirar daquela casa. Em menos de um mês, nós nos mudamos e tudo voltou ao normal, entre aspas. Entre aspas, porque coisas estranhas sempre aconteceram comigo. Soubemos pelos vizinhos, antes de sairmos, que o nome da falecida dona da casa era Helena, nomes trocados, ok? O nome dela era Helena, e que ela era uma pessoa muito ruim. Olha, era uma pessoa muito ruim, ela não gostava de crianças e batia muito nos filhos. Os colocava de castigo de joelho no milho e com as mãos na parede da cozinha, quando ainda eram muito pequenos.
Ela também não gostava que viessem em sua casa, pois tinha muitos ciúmes da mesma. Oi, tinha ciúme da casa, não queria que ninguém viesse na casa. Helena passava o dia trancafiada na casa. Os vizinhos disseram que ela não abria aquela casa, não deixava as janelas sempre fechadas e as cortinas também, que quando ela morava na casa era tudo muito escuro e infeliz. Sem contar que todos os dias os vizinhos ouviam brigas, que só cessaram quando o marido dela veio a falecer e os filhos se casaram e foram embora. Helena viveu quase o resto da vida trancada em casa, e quando recebia a visita dos filhos, eles não podiam entrar, ficavam todos ali fora. Helena ficou muito doente meses antes de falecer, e foi um escândalo quando os filhos vieram buscá-la para cuidar dela na casa deles. Ela nunca quis deixar a casa. Acredito que nunca deixou mesmo depois de falecer. Quer dizer, acredito que ela nunca deixou a casa mesmo depois de falecer, né? Ela não deixou a casa. Continua lá. Tudo que aconteceu conosco nessa casa me fez acreditar que era para nos manter longe. Ela amava tanto a casa e a solidão que mesmo depois de morrer, eu acredito que ela não tenha deixado a casa, mas ela queria viver lá talvez sozinha, né? Com tudo fechado, tudo escuro. Lembra que a filha da atual dona, no caso a neta da Helena, que havia morado por 2 meses na casa antes da minha família? Então, beleza. Anos depois, eu trabalhei na mesma empresa que ela. E conversando, ela também me contou como a sua avó era. E também me disse os motivos de ter morado apenas 2 meses na casa. Ela disse que também via vultos e se sentia muito triste lá. A casa não entrava luz por mais que ela abrisse as cortinas. Ela chegou a podar as árvores e nada do sol entrar. Ela contou que havia se casado e por isso saiu da casa da mãe. Foi para a casa da avó, que estava vazia, para não precisar pagar aluguel. Em 2 meses, o casamento dela se desfez com tantas brigas que eles tinham. Ela disse que eram brigas bobas, coisa que nem faria diferença em outro lugar. Ali parecia que era tudo a gota d'água. Por fim, resolveram se divorciar. E ela voltou para a casa da mãe dela. Pouco tempo depois, ela e o marido voltaram e estão juntos até hoje. Por isso eu acredito que a casa será sempre da Helena, pois nunca mais conseguiram nem alugar. Já tentaram vender, mas sempre algo acontece e eles não conseguem. Quanto à mãozinha na parede, quando saímos da casa, pintamos novamente e a marca de mão continua lá. E olha, eu queria ter fotos, porém em 2011, com uma casa escura e meu celular com câmera ruim da época, foi difícil. Bom, esse foi o relato de hoje. Deixem o joinha e comentem bastante. Eu tenho muito mais histórias para contar. Obrigada, Ana, por contar as nossas histórias tão bem. Beijos para você e sua família e para os assombradinhos desse mundão. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então parece que, né, realmente isso acontece. Acontece o quê? Acontece de ter pessoas materialistas, né, são apegadas demais à casa e não querem ir. E ainda querem viver lá do jeito que sempre viveram. E se vai mudar alguma pessoa muda lá e inventa de transformar a casa, vamos dizer que ela gostava de uma pintura séria, serena, ou uma pintura, como que eu posso dizer? Tipo branco, palha, sabe? Aí chega alguém lá, não, eu quero vibração, que eu vou pintar essa parede aqui de verde, vou pintar essa daqui aqui do quarto, eu quero rosa, e vou fazer umas... Aí fala, não! O espírito vai falar, você tá louca? Minha casa! Aí já começa as coisas a acontecer. E aí, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Porque às vezes é aquele lugar que ninguém para, a pessoa começa a baixar o aluguel, fala, gente, por favor, alguém leva essa casa, pelo amor de Deus, porque tá só me dando gasto, eu preciso, né? Mas ninguém quer, ninguém fica. Então vai baixando preço, baixando preço. Geralmente é porque vem com um espíritozinho, um fantasminha,
que tá apegado à casa. Aí vai de quem, né? Tá aí a chance, gente. Tá aí a oportunidade. Se você vê que você consegue lidar com essa situação, com o fantasma, por acaso, que está lá, de repente conversar com o fantasma, fazer ele entender que deve partir e deixar a casa, aí está a oportunidade. Você consegue casas com bons preços, casas muito boas, com preços bons, mas você tem que dar um jeito aí no espírito. Não é todo mundo que vai dar conta, né? Mas, de repente... Mas é que aqui não tem isso. O Matheus não deu uma notícia uma vez, que eu não sei em que lugar aí, era obrigado você avisar no momento da venda do imóvel que ele era assombrado. Se ele fosse assombrado, você tinha que avisar. Falar, ó, tá, tô vendendo por esse preço, mas assim, ele é assombrado, existem vultos, existem vozes à noite. Se você quiser, o preço é esse. Se não, tá avisado, né? Então... Interessante lidar com isso dessa forma. Acho justo. Né? De forma aberta, assim, clara. Até porque eu acredito que muitas pessoas comprariam justamente porque é assombrada, né? Vai saber, né? Bom, cadê vocês? Deixa eu dar beijo aqui, não sei se... Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.